Boa noite a todos. Eu estudando a questão da deriva continental, desde o tempo da Pangeia, onde os continentes existentes, sul-americano, latino-americano, europeu, asiático, africano, formou justamente os continentes existentes. E que a deriva continental está levando a formação formação de montanhas, planícies. Está aí o resultado. Apesar de muitos comentários sobre mudança climática, aquecimento global, que o mar vai avançar em todos os continentes devido justamente ao aquecimento global, porque com o aquecimento as águas dos mares e oceanos aquecem, expande e avança os continentes. Entretanto, tem aí uma era de estudo científico de uma era pré-glacial de mini-gelo. Se em 2030, se realmente esse estudo científico realmente, digamos, for determinado que os mares, os oceanos vão recuar, porque com o esfriamento, no lugar do mar avançar, faz regredir, porque as águas dos mares e oceanos resfriam, congelam e há uma retração. Mas conversa vai, conversa vem, tese vai, tese vem. Então, comentando, aqui no caso da engorda de praia, vamos para caso específico da nossa região, nossa capital das Acácias, o ponto mais oriental das Américas. Tem uns projetos aí do prefeito atual, Cícero Lucena, de engorda de praia, na Falésica Branco, Caribessa, e outros engordas que muitos defendem, eu também defendo, que o mar, com a construção das ondas da engorda de praia, o mar vai avançar aqui no litoral, sobretudo na Grande João Pessoa. E não só na Grande João Pessoa, Baía Traição, e outras praias, Lucena, que é evidente, público e notório. E se construir poços de águas profundas de Matará, que é que o mar vai avançar mesmo. Afora a China está construindo vários poços de águas profundas, sobretudo aqui na África Ocidental, ou seja, na Nigéria, Golfo da Guiné. E ultimamente houve avanço do mar lá em Pipa, Baía Formosa, a semana retrasada na Baía Traição. É pouco notório que o mar vai avançar com engorda de praia, mas não mundialmente. Em ponto localizado onde tem uma ação do homem antrópico, no sentido de poços de água profunda e outras obras que o homem invade a parte litorânea, e realmente o mar avança nesse sentido, nesses pontos onde tem obras à beira-mar, com certeza, certamente. Mas a gente adentrando o estudo oceanográfico, o estudo de colisão de placa tectônica, tem estudo que estão dizendo que a África está sendo dividida em duas, a parte da África Oriental, na Guiné-Bissau, e é pouco notório se houver uma separação da África, como estão falando, comentando, tem trabalho científico, certamente vai abrir fendas geológicas e o mar, o Oceano Índico vai adentrar, separando a África Oriental e vai interligar com o Rio Nilo. O Rio Nilo vai cair lá no Mediterrâneo, também no Mar Vermelho, vai haver uma bifurcação desses mares, o Mediterrâneo, o Mar Vermelho, com o Índico. Evidentemente, abrindo essas fendas geológicas, o mar vai recuar, naturalmente, porque vai haver grandes fendas quilométricas, centenas, talvez milhares de centenas de quilômetros, aliás, de quilômetros, desde do sul da África até a parte nordeste da África, caindo no Mediterrâneo, caindo também
separando também com o Mar Vermelho. Tá aí, vamos ver tudo isso no vídeo do Instagram do professor Leandro Ribeiro. Vamos para a gente ter ideia sobre isso. Vamos lá. Aliás, se você não me segue lá, é esse aqui, ele mudou, tá? Agora é professor Leandro Ribeiro. O Rift Valley é uma região da placa africana que está em processo de divergência, ou seja, acontece aqui um processo de separação de duas partes da placa africana. A placa africana, ela não é inteirona, ela tem algumas subplacas, tá? E no caso aqui a gente está falando dessa região que a gente chama geograficamente de chifre da África. Aqui nós temos uma mini placa, uma subplaca, chamada de placa da Somália. Essa placa da Somália, ela está em processo de separação da grande placa africana, que acaba ocupando aqui quase que a totalidade, né, uma grande parte do continente africano, e ela vai até o meio do Atlântico. Mas aqui, nessa região onde eu estou passando o mouse, né, nós temos justamente um processo de divergência, onde as placas tectônicas estão se separando. Essa região é chamada de Rift Valley. E agora eu vou colocar para vocês aqui algumas imagens para a gente entender melhor, depois a gente volta aqui para o Google Earth. Bom, uma região de rift, no caso aqui é um rift continental, porque esse tipo de processo pode acontecer no fundo oceânico também, nada mais é do que uma fenda, né, que é visível da superfície terrestre, ou então pode ser descrito como uma grande bacia alongada, delimitada ali por falhas normais. Como que esse processo começou? Né? Como que esse rift, essa rachadura, vamos chamar assim, teve início? A gente sabe que as placas tectônicas ali estão à deriva do manto terrestre. Existem alguns pontos em que um material muito quente ascende desde o limite manto-núcleo e chega até a crosta terrestre. É o que a gente chama de pluma mantélica. Então a pluma mantélica é responsável, por exemplo, por atividades vulcânicas em zonas de interior de placas tectônicas. A gente pode dar alguns exemplos de plumas mantélicas pelo mundo. O Yellowstone, né, o Havaí, a gente tem o Cumbre Vieja também. Enfim, aqui a gente tem uma pluma mantélica que ascende até a base da placa africana, e no ponto em que essa pluma mantélica atinge ali a placa africana, que é justamente onde hoje nós temos o Rift Valley, acontece o quê? Um processo de aquecimento dessa crosta. Esse aquecimento leva a uma expansão, né, porque essa pluma ascende e a gente tem um movimento indo para os dois lados, né, ela ascende e quando encosta ali na placa tectônica, na crosta, a gente tem uma parte dela indo para um lado e a outra parte indo para o outro. Então a gente tem o aquecimento da crosta, a expansão dessa crosta e então você tem a fratura, ocasionando assim o rift. Esse movimento, vale destacar, é muito lento, da ordem aí de alguns centímetros por ano. Aqui vale destacar uma coisa também. Muita gente acha que a África vai se partir ao meio, né, vamos dizer ao meio, de uma hora para outra. E não é verdade. Esse processo não vai provocar ali o desprendimento dessa região do chifre da África do dia para a noite. Então não vai ser um evento cataclísmico a ponto de provocar ali a separação. Pois é, então não vai ser do dia para a noite, mas a gente está vendo nitidamente que a África, o continente africano, a parte oriental, entre esses países até no Egito, Somália, e adentrando o Oceano Índico, separando nitidamente, a gente está vendo, e quilômetros, centenas de quilômetros sendo engolidos pelo Mar Índico, que vai até o Mediterrâneo, e também o Mar Vermelho, que vira a África Oriental, vira um novo continente. Isso não é do dia para a noite, mas o processo vai se agravando, vai se acentuando com o decorrer dos anos e das décadas. Então, à medida que o mar vai avançando
na nova Baía da África que está sendo dividida, o mar vai recuando naturalmente em outros pontos, todos os pontos dos mares e oceanos. Então, é público notório em que vê que o mar, com a era glacial em 2030, o congelamento das águas dos mares e oceanos, sobretudo nos polos e dentro dos trópicos também, é uma prova em contexto que o mar não vai avançar, vai recuar. Uma boa noite para todos. Até mais.